Você já parou para pensar sobre o quão insignificantes somos diante da imensidão do universo? Imagine a Terra, nosso único lar, flutuando como um grão de areia perdido em um deserto cósmico. E o que está além disso? Um vazio tão profundo, tão distante, que desafia nossa capacidade de compreensão. Mas o mais aterrador de tudo é que, por mais que tentemos, nunca seremos capazes de explorar nenhuma fração desse infinito. O universo não é apenas grande, ele é aterradoramente imenso. A vastidão é tão colossal que nem a velocidade da luz seria suficiente para atravessá-lo em nossa vida inteira, nem de longe. Cada estrela, cada planeta que você já ouviu falar está tão distante que a ideia de chegar até lá se torna uma ilusão, um sonho impossível. E o que há além das fronteiras do que conseguimos observar? Galáxias se afastando de nós a velocidades inimagináveis, criando um abismo que se estende para sempre, como uma ferida aberta no tecido do espaço-tempo. Hoje você vai entender o verdadeiro terror que é o universo. Vamos calcular o quão pequenos somos e o quão longe estamos de sequer arranhar a superfície do cosmos. Prepare-se para uma jornada aterradora, onde a verdade sobre a nossa vulnerabilidade diante do infinito será revelada. Não há escapatória. O universo não nos espera. Ele nos observa. Vamos começar. O universo. Como medir a imensidão? Vamos começar com algo mais próximo. O sistema solar é só uma parte minúscula desse vasto universo. A Lua, por exemplo, está a apenas 385 mil quilômetros da Terra. Parece perto, certo? Agora, imagina se você estivesse dirigindo um carro a 100 km/h em direção à Lua. A viagem levaria cerca de 160 dias. E não para por aí. A primeira missão tripulada à Lua aconteceu em 1969 e até hoje, com foguetes mais modernos, leva-se aproximadamente o mesmo tempo para percorrer essa distância. Mas lembre-se, a Lua está logo ali se comparada ao imenso vazio que nos cerca. Viagem para Marte, o desafio de explorar o planeta vermelho. Agora, vamos dar um passo maior. Marte, o planeta vermelho, alvo de tantas missões espaciais, está a uma distância variável da Terra, entre 55 e 400 milhões de quilômetros, dependendo da posição dos dois planetas. Suponha que você embarque numa nave espacial de última geração. Mesmo com toda a tecnologia avançada de Elon Musk, a viagem duraria cerca de 6 a 9 meses, se você escolher a melhor rota. Impressionante, não? E se você estivesse viajando a uma velocidade impressionante, ainda assim seria uma jornada de meses. Marte pode parecer perto, mas em escala cósmica é um destino distante e desafiador. E o Sol? Como é viajar até ele? Falando no Sol, a distância entre a Terra e nossa estrela é de cerca de 109,5 milhões de quilômetros. Para você ter uma ideia de como a vastidão cósmica é difícil de entender, a luz do Sol leva 8 minutos e 20 segundos para chegar até nós, o que corresponde a uma unidade astronômica. Pode parecer muito, mas quando olhamos para distâncias maiores, esse número se torna apenas uma referência pequena. Imagina se você quisesse observar o Sol de perto. A viagem até o centro do Sistema Solar, a distância do Sol até Júpiter, por exemplo, levaria mais de 4 anos. E o que dizer de Netuno, o planeta mais distante do Sistema Solar? A sonda Voyager 2 levou nada menos que 12 anos para chegar até lá. Além do Sistema Solar, o desconhecido. Se achou que Netuno era o fim, prepare-se para um choque de realidade. Além dele, existe a nuvem de Oort, uma teórica camada de objetos congelados que circunda o Sistema Solar a uma distância inimaginável, entre 50 mil e 100 mil unidades astronômicas. Se conseguíssemos ultrapassar essa barreira, entraríamos em um território desconhecido e completamente obscuro, com apenas bilhões de estrelas visíveis à distância. E o que encontramos lá fora? O sistema estelar mais próximo do nosso,
Alpha Centauri, está a cerca de 41 trilhões de quilômetros de distância. Para você ter uma ideia, isso representa 276 mil unidades astronômicas. Para alcançar esse sistema, seria necessário viajar por 4,4 anos-luz. Uma missão que levaria mais de 75 mil anos, considerando a velocidade de uma nave espacial convencional como a Voyager 2. A Via Láctea e o impossível. A galáxia como nunca vimos. Mas, claro, nossa jornada ainda não acabou. A Via Láctea, nossa galáxia, é um verdadeiro monstro cósmico. Para atravessar a Via Láctea com a tecnologia atual, uma nave viajando a 17 quilômetros demoraria 100 mil anos. E quando saímos da nossa galáxia para explorar o grupo local, um aglomerado de mais de 60 galáxias, a coisa só piora. A luz levaria cerca de 10 milhões de anos para atravessar esse grupo de galáxias. Você já pensou na ideia de uma nave espacial viajando por 15 milhões de anos-luz, como se fosse até o aglomerado de Virgem? Esse é apenas o começo de uma vasta rede cósmica de aglomerados, espalhada por distâncias inimagináveis. E além do aglomerado de Virgem, temos o superaglomerado de galáxias Laniakea, com cerca de 100 mil galáxias espalhadas por 520 milhões de anos-luz. Inimaginável, não? O limite do observável, o infinito do universo. E assim, chegamos ao ponto mais profundo da nossa exploração, a imensa extensão do universo. Estima-se que o universo observável tenha cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Para colocar em perspectiva, imagine acender uma lanterna de bolso em uma área escura e alta. É assim que conseguimos observar o universo até onde podemos. A luz das galáxias mais distantes que conseguimos observar está se afastando de nós a 70 quilômetros por segundo. As galáxias estão se distanciando cada vez mais, tornando impossível alcançá-las. E assim, chegamos ao fim dessa jornada aterradora, onde desvendamos a verdadeira magnitude do universo. Ao longo desse vídeo, tentamos entender como somos pequenos diante da vastidão cósmica, e as conclusões não são nada confortadoras. Somos meros passageiros em um universo que não se importa conosco, em um espaço que se expande sem fim, levando consigo qualquer vestígio de esperança de alcançarmos os limites do cosmos. A Terra, nosso lar, é apenas uma poeira cósmica flutuando nesse oceano de escuridão e estrelas distantes. Agora, imagine-se lá fora, no espaço profundo, sozinho. Nada ao seu redor, exceto o vazio imenso, interminável, que parece engolir tudo o que ousa se aproximar. A ideia de que, mesmo com toda a tecnologia que possuímos, jamais seremos capazes de atravessar as imensuráveis distâncias entre as estrelas e galáxias é um pensamento aterrador. Em algum lugar, no profundo da nossa alma, a percepção de nossa fragilidade se instala. A luz das estrelas que vemos agora se desloca tão rapidamente para longe de nós que pode ser impossível alcançá-las algum dia. Isso nos leva a uma pergunta perturbadora. E se o universo estiver se afastando de nós para sempre? E se nunca pudermos alcançar seu centro? Estamos condenados a viver e morrer confinados a esse minúsculo pedaço de rocha azul no meio de um infinito sombrio? O universo não espera. Ele não se importa com nossa curiosidade ou ambição. Em vez disso, ele nos ignora. Um gigante indiferente, onde nossa presença não é nada mais do que um sopro. A ideia de que, mesmo com a velocidade da luz, levaríamos milhares, se não milhões de anos para percorrer distâncias mínimas no cosmos, é um golpe direto contra nossa compreensão da realidade. O que isso significa para nós, seres humanos, que um dia sonhamos em dominar o cosmos, viajar entre as estrelas e talvez um dia explorar galáxias distantes? O mais perturbador de tudo é que essa vastidão não é um conceito abstrato. Ela está aqui, agora, em nossas vidas.
O que vemos no céu à noite são apenas pontos luminosos, mas cada uma dessas estrelas representa uma distância inimaginável. A mais próxima de nós, Alpha Centauri, está a mais de 4 anos-luz de distância, o que significa que a luz que vemos hoje saiu de lá há mais de 4 anos. Mesmo a viagem mais rápida que nossos foguetes poderiam realizar demoraria milhares de anos para alcançar um destino como esse. E quando olhamos para a imensidão da Via Láctea, percebemos que mesmo se conseguíssemos a incrível proeza de alcançar Alpha Centauri, ainda estaríamos apenas arranhando a superfície do universo. Para atravessar nossa própria galáxia, precisaríamos de 100.000 anos, e isso sem contar os outros aglomerados de galáxias que nos rodeiam, os superaglomerados, e as distâncias absolutas que estão além da nossa imaginação. O espaço entre as galáxias, como o grupo local e o aglomerado de Virgem, é quase impossível de ser concebido. Se uma nave viajasse à velocidade da luz, levaria milhões de anos para atravessar essas vastas regiões. E o mais assustador de tudo é que isso pode ser apenas uma parte do que podemos observar. Além do nosso universo observável, onde o limite está a 93 bilhões de anos-luz, pode existir uma infinidade de outras regiões tão distantes e ocultas que nunca poderemos alcançar. Isso nos leva à reflexão assustadora de que, por mais que tentemos, o universo pode estar além de qualquer limite que possamos imaginar. Pode ser que estamos apenas olhando para um ponto minúsculo da totalidade do que realmente existe. Uma totalidade que pode ser infinita. E isso, de certo modo, é ainda mais desolador. Somos como náufragos tentando nadar em um oceano que nunca termina. Por mais que a curiosidade humana nos empurre a explorar, a verdade é que nossas chances de realmente dominar o universo são quase inexistentes. A tecnologia pode avançar, mas a vastidão do cosmos sempre nos superará. O que nos resta, então? Um senso de humildade diante do desconhecido e do inatingível. A percepção de que nossa vida, nossa existência, é efêmera. Um pequeno lampejo de luz na escuridão interminável. Talvez o futuro, com as gerações que virão, nos traga novas tecnologias, novas formas de pensar e novas soluções para os problemas que agora parecem impossíveis de resolver. Mas o mais assustador de tudo é que, mesmo com todo o avanço, talvez nunca possamos escapar dessa prisão cósmica onde o tempo e o espaço são as correntes que nos prendem. No fim, o que nos resta é a reflexão. Somos apenas pequenos passageiros em uma imensidão sem fim. E a verdadeira pergunta não é se poderemos um dia viajar para outras estrelas, mas sim se deveríamos tentar. O universo, com todo o seu poder, não está ao nosso alcance. E talvez essa seja a lição mais sombria de todas.